E aí, gente, recuperados da aula passada, tensa, né? Só cálculo. Bom, mas se eu não me engano, essa prova tem só mais uma questão de cálculo. Depois é só conceito. Mas mesmo assim, né? Elas foram bem pesadas, bem punks, bem matemáticas, mas ótimas para nós revisarmos alguns conceitos, certo? Agora vamos fazer as questões de 25 a 32 da prova de 2014.2, cargo técnico de segurança júnior da Petrobras. Questão 25. Com relação aos termos e definições estabelecidos no item 2 da NR15, anexo 6, trabalho sob condições hiperbáricas, a câmara hiperbárica especialmente projetada para ser utilizada em trabalhos submersos é denominada sino de... Então, em relação a sino, eu encontrei só sino de mergulho. Na NR15, o anexo 6, tem dois pontos, dois itens que falam sobre muitos conceitos, gente. É muita informação, eu sei, mas é bom dar uma lidinha, principalmente esses conceitos de descompressão, recompressão. É muito importante porque são conceitos que podem cair na prova, ok? Nesta questão, ele dá as seguintes alternativas. É sino de trabalho? Não. Sino de mergulho? Então, o item 27 do anexo 6 da NR15 diz: sino de mergulho, uma câmara hiperbárica especialmente projetada para ser utilizada em trabalhos submersos. Achamos a resposta alternativa B. Aí, de acordo com os conceitos encontrados nesse mesmo anexo, temos descompressão, está aqui na alternativa E. O conjunto de procedimentos através do qual um mergulhador elimina do seu organismo o excesso de gases inertes absorvidos durante determinadas condições hiperbáricas, sendo tais procedimentos absolutamente necessários no seu retorno à pressão atmosférica para a preservação de sua integridade física. Mais uma vez eu vou dizer para vocês, compartilhei um artigo super interessante lá no Facebook da Apex sobre a doença da descompressão. Lá tem fotos de um trabalhador que infelizmente não tomou esses cuidados e vocês vão ver como eles ficaram, como ele ficou deformado. Quem já viu é assustador, né, gente? Fora as dores que, de acordo com o artigo, ele sente. Nossa, até eu que não tô sentindo nada disso, não fiz isso, me coloquei no lugar do rapaz. É complicado, afetou toda a vida dele. Mas vamos lá. Operação. Operação de mergulho. Toda aquela que envolve trabalhos submersos e que se estende desde os procedimentos iniciais de preparação até o final do período de observação. Ok? De boa. Próximo. Bom, gente, vamos lá. Ele quer a errada nessa questão sobre os chuveiros automáticos para extinção de incêndios sprinklers devem apresentar no mínimo no corpo e no deflector a seguinte indicação, exceto. Ele quer a incorreta, que marca, gente. Não vai perder questão de bobeira, hein? Marca aqui. Letra A. Marca do fabricante e modelo. Isso tem que ter. Temperatura nominal de operação. Gente, importantíssimo ter isso. Ano de fabricação. Importante ter também. Diâmetro nominal do orifício de descarga. E isso é mais que importante. Prazo de validade do equipamento. Não no corpo no deflector. Em geral, vem na embalagem. Ou seja, a alternativa incorreta é a letra E. Mas por quê? Vamos ver. O padrão de temperatura definido deve ser o mais próximo possível, mas não menos que 30 graus. E isso tem que estar descrito no corpo.
acima dos valores mais altos da temperatura do ambiente. Particularidades, localização e dimensões dos abastecimentos de água, exclusivo para o sistema de chuveiros automáticos. E isso também, de fabricação, o orifício, diâmetro nominal do orifício de descarga, isso é super importante para saber exatamente quanto de pressão esse chuveiro ele está compatível. Indicação de todos os diâmetros das canalizações com respectivo comprimento de corte ou distância centro a centro das conexões e onde prevalecer ramais típicos de distribuição de chuveiros. Basta desenhar e dimensionar um único ramal e referenciar os demais. Também tem que estar o fabricante, aqui letra A, aqui. Tipo, diâmetro, temperatura de funcionamento nominal e acabamento dos chuveiros automáticos. Super tranquilo. Esse último item aqui resume tudo o que precisa ter no corpo ou no deflector dos chuveiros automáticos, tá bom? Próxima questão. Coloquei um conceitinho aqui de chuveiros automáticos, gente, mas isso é bem tranquilo, tá? Sistema de chuveiros automáticos para fins de proteção contra incêndio consiste em um sistema integrado de tubulações aéreas e subterrâneas alimentado por uma ou mais fontes de abastecimento automático de água. Sabe aqueles chuveirinhos bem pequenininhos que aparecem em filme? Gente, incrível! Filme de comédia, toda vez tem um incêndio que aciona os chuveiros automáticos. Sempre. É aquilo ali. A parte do sistema de chuveiros automáticos acima do piso consiste em uma rede de tubulações dimensionadas por tabelas ou por cálculo hidráulico, instaladas em edifícios, estruturas ou áreas, normalmente junto ao teto, a qual são conectados chuveiros automáticos segundo um padrão regular. A válvula que controla cada coluna de alimentação do sistema deve ser instalada na própria coluna na tubulação que abastece. Cada coluna de alimentação de um sistema de chuveiros automáticos deve contar com um dispositivo de acionamento de alarme. O sistema é normalmente ativado pelo calor do fogo e descarrega a água sobre a área de incêndio. Gente, aqui no apartamento onde eu moro tem sistema de chuveiro automático dentro dos apartamentos. É engraçado, a gente morre de medo, né? De subir qualquer fumaça e acabar com a comida, por exemplo, na cozinha. Seria engraçado, mas eu tenho medo. Mas vamos lá, gente. Isso acontece, é muito importante, principalmente para combater, isso é importante no ambiente de trabalho, combater grandes incêndios, tá? Pelo menos com esse alarme a gente já fica sabendo que tem alguma coisa errada. Que já dá para tomar as medidas necessárias, beleza? Próximo. Questão 27. Segundo a NBR 11.836 de 92, detectores automáticos de fumaça para proteção contra incêndio, o detector cuja informação na saída é proporcional à concentração de fumaça no interior da câmara é denominado como detector com saída, vamos lá, proporcional à concentração de fumaça no interior. Ou seja, eu tirei aqui da norma, gente, foi o print da norma. Nós temos aqui detector combinado, que é a letra C. Dispositivo que incorpora simultaneamente diferentes princípios de funcionamento, como iônico-óptico, iônico-térmico e óptico-térmico. Tem alguma coisa a ver com o que a questão está perguntando? Não, então não é a letra C. Detector com sensibilidade ajustável. Detector que possui meios técnicos para o ajuste da sua sensibilidade. É o que a questão está pedindo? Não. Então, também não é o ajustável, não é a letra A. Detector com saída analógica. Olha, saída aqui e saída aqui. Detector cuja informação na saída é proporcional à concentração
de fumaça no interior da câmara? Achamos a resposta. É o detector com saída analógica. Beleza? Os conceitinhos para vocês. Tem os conceitinhos na norma. Essa norma eu acho que ainda não tá no site. Eu vou colocar ela lá para vocês, tá bom? Próxima questão. Questão 28. A NR20, Segurança e Saúde no Trabalho com Inflamáveis e Combustíveis, considera como sendo uma instalação de classe 1 o armazenamento de forma permanente e ou transitória de líquidos inflamáveis ou combustíveis com capacidade acima de... gente, em relação às classes, lembra aquele quadrinho bonitinho que tem logo no início da NR? Tem que saber. Letícia, louca, a gente tem que saber tudo? Uai, se o edital tá pedindo, gente, tem que saber. Bora lá. Aí, olha ele. Aqui. Classe 1. Item B2. Líquidos inflamáveis e ou combustíveis acima de 10 metros cúbicos até 5.000 metros cúbicos. Ou seja, de acordo com as alternativas da questão, a alternativa correta é a letra A. Nós temos a título de curiosidade. A classe C, quem que é? É a partir de 5.000 metros cúbicos até 50.000 metros cúbicos. E a classe 3 é a partir, acima de 50.000 metros cúbicos. Beleza? É tranquilinho, é uma sequência, né, gente? Então é até menos difícil de guardar na memória. Bora lá? Próxima questão. 29. Os vasos de pressão NR13 são classificados em grupos de potencial de risco em função do produto P vezes V, onde P é a pressão máxima de operação em MPa e V o volume em metros cúbicos. Sabendo que P vezes V é maior que 1, o vaso de pressão é classificado no grupo menor que 1, né? A pessoa tá louca. Esqueceu a matemática. Vamos lá. O item 13.5.1.2 NR diz o seguinte: para efeito desta NR, os vasos de pressão são classificados em categorias segundo a classe de fluido e potencial de risco. Letra C. Os vasos de pressão são classificados em grupos de potencial de risco em função do produto P e V, onde P é a pressão máxima de operação MPa e V é o seu volume em metros cúbicos, conforme segue. Vamos aqui, ó. O que ele quer? P vezes V menor que 1. Onde que ele está? Vamos olhar aqui. Olha! Olha ele! Aqui. Grupo 5. Super tranquilinho, gente. Tranquilinho. Também é uma sequência, dá para decorar. Letícia tem que decorar? Uai, essa questão tá pedindo, tem que decorar, rapaz. Fazer o quê? Quem somos nós para discutir com a banca? Né? As pessoas que estudam. Que às vezes parece que eles não estudam, mas tudo bem. Vamos lá. Próxima questão. Questão 30. Com relação aos conceitos normativos de brigada de incêndio, a NBR 14276 de 2006, Brigada de Incêndio, requisitos, estabelece que a. O conjunto de medidas de proteção contra incêndio tem por finalidade evitar a propagação do fogo, fumaça ou gases de um pavimento para o outro, interno e externamente, é denominado compartimentação horizontal. Vamos ver. B. Grupos de pessoas compostos por terceiros, pessoal de manutenção, patrimonial, telefonista, limpeza, ou não, treinados e capacitados, o qual auxilia na execução dos procedimentos básicos na emergência contra incêndio.
é denominado grupo tático. Vamos dar uma olhada. C. Profissional com formação em segurança do trabalho, no meio ambiente e saúde ocupacional, com carga horária mínima de 40 horas, é considerado como instrutor em incêndio. D. Composição de brigada de incêndio de cada pavimento, compartimento ou setor, deve levar em conta a população fixa, grau de risco e os grupos de divisões de ocupação da planta. Vamos ver. E. Planta com carga de incêndio superior a 1.200 joules, metros quadrados é ótimo, né? E inferior a 2.500. É considerado como de risco médio. Vamos verificar? Resolução. Tirei da norma, tá, gente? Os conceitinhos. 3.4. O que é brigada de incêndio? É o grupo organizado de pessoas voluntárias ou não, treinadas e capacitadas para atuar na prevenção, abandono e combate a um princípio de incêndio e prestar os primeiros socorros dentro de uma área pré-estabelecida. Gente, quando nós falamos em primeiros socorros, dentro de um ambiente de incêndio, nós estamos falando daquele ápice do ápice, que eles vão fazer pequenas intervenções, porque são pessoas, na maioria das vezes, leigas, até chegar à equipe especializada, que seria isso, bombeiros, SAMU, ou quem quer que seja, ok? Profissional habilitado. Profissional com formação em higiene, segurança e medicina do trabalho, devidamente registrado nos conselhos regionais, competentes ou no Ministério do Trabalho e os militares das Forças Armadas, das polícias militares e do Corpo de Bombeiros militares, com segundo grau completo, que possui especialização em prevenção e combate a incêndio, carga horária mínima 60 horas, ou técnicas de emergência médica, carga horária mínima 40 horas, conforme sua área de especificação. Então, aqui nós já vemos que a alternativa C não está correta. Mas vamos dar uma olhadinha o que é instrutor de incêndio? Profissional com formação em prevenção e combate a incêndio e abandono de área com carga horária mínima de 60 horas para risco baixo ou médio, 100 horas para alto e formação em técnica de ensino com carga horária mínima de 40 horas. Então, realmente, a alternativa C está errada, ok? Vamos falar sobre a compartimentação horizontal, que diz a alternativa A. Subdivisão do compartimento em duas ou mais unidades autônomas, executada por meio de paredes e portas resistentes ao fogo, objetivando dificultar a propagação do fogo e facilitar a retirada de pessoas e bens. É isso que está dizendo a alternativa A? Não, né? Está dizendo que é o conjunto de medidas de proteção. Nada a ver, né? Risco médio. Risco médio é planta com carga de incêndio de 300 mil joules ao quadrado e 1.200. Não começa com 1.200. Isso já é risco alto, ok? Então, a alternativa E também não é a resposta. Composição da brigada. A composição da brigada de incêndio de cada pavimento, compartimento ou setor é determinada pelo anexo A, que leva em conta população fixa, grau de risco e grupos de divisões de ocupação da planta. Achamos a resposta alternativa D de dado. Ok? Próxima. Penúltima desse vídeo. Vamos lá. 31. O conjunto de medidas que determinam e estabelecem as responsabilidades setoriais e as ações a serem desencadeadas imediatamente após o incidente, bem como definem os recursos humanos, materiais e equipamentos adequados à prevenção, controle e combate à poluição das águas, é denominado Plano D. Então, gente, quando nós falamos em algo imediato, nós estamos falando em prevenção?
Não. Auxílio mútuo? Não. Contingência? Não. Você vai conter. Isso tem que acontecer antes. Resgate? Não, o resgate ele não vai definir recursos humanos, materiais e equipamentos. Então, também não. O que engloba tudo isso por uma situação imediata, o que fazer durante um incidente, é um plano de emergência. Por quê? Gente, eu não sei se vocês já trabalharam em alguma empresa que faz os simulados os simulados de incêndio, né? Todo mundo se encontra no ponto de encontro, bonitinho, pelas rotas de fuga e tal. Nós fazemos esses simulados para que todo mundo esteja ciente do que fazer no momento de uma emergência, ok? Vamos a um conceitinho bem bacana aqui da resolução do CONAMA. Dispõe sobre o conteúdo mínimo do plano de emergência individual. E o plano de emergência individual é que vai definir, gente, recursos humanos, materiais, equipamentos, tudo que são adequados, né, para prevenção, controle e combate à poluição das águas, denominado plano de emergência. Resolução do CONAMA 398 de 2008. Não se esqueçam, era o 238. A 238 foi cancelada e totalmente substituída pela Resolução 398. Beleza? Vamos para a última questão desse vídeo. Questão 32. Com o objetivo de evitar acidentes em instalações elétricas, a NR10, Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade, estabelece os procedimentos a serem seguidos numa sequência correta de desenergização. O terceiro passo dessa sequência é... Vamos lá, coloquei o item da norma aqui, aí eu coloquei bem pequenininho aqui qual é o terceiro item, mas bem pequeno, tá? Tá pequeno. 10.5.1. Somente serão consideradas desenergizadas as instalações elétricas liberadas para o trabalho, mediante os procedimentos apropriados, obedecida a sequência abaixo. Gente, essas sequências de energização e desenergização tem que saber. Tem que saber a sequência, inclusive. Quem é o primeiro, segundo, terceiro. Que isso aí, inclusive, pode estar numa questão da NR18, pode estar numa questão da NR12, da NR33, ok? Então, da NR35, por exemplo, dependendo do trabalho. Então, tem que saber, porque ela envolve outras atividades. Quando nós vamos falar em atividades que envolvem algum risco elétrico, por mais que não esteja necessariamente ligada só à NR10, como eu disse para vocês, essas outras NRs que são aí construção civil, espaço confinado, máquinas e equipamentos, elas podem estar ligadas e vir uma questão bem bolada com todo mundo junto. E vocês têm que estar atento. Tem que abrir lá o arquivo na cabeça da NR10 e abrir o arquivo da cabeça da NR12. É nesse sentido. Gente, porque as NRs, por mais que didaticamente elas foram feitas separadas, cada uma pela sua comissão tripartite, elas devem ser olhadas em conjunto. Uma depende da outra em algum ponto. Sempre tem, ok? Eu brinco que uma depende da outra e todas dependem da 9, né? É mais ou menos assim, tá? Mas vamos à resolução da questão. Primeiro passo da sequência, seccionamento. Tem seccionamento aqui nas alternativas? Tem, então ele não é a resposta porque ele é o primeiro passo. O segundo passo, passo é ótimo, né? Seu Cresço. B, impedimento de reenergização. Tá aqui a alternativa E, também não é, porque ele é o segundo passo e ele quer o terceiro. Aí tá aqui, como eu disse para vocês, bem pequenininho, alternativa C, que é o terceiro passo,
constatação da ausência de tensão. Cadê? Alternativa A, alternativa correta. Então, vamos lá relembrar todos os passos da desenergização. Primeiro, nós vamos fazer o seccionamento. Depois, nós vamos impedir a reenergização. Posteriormente, nós vamos constatar a ausência de tensão. Em seguida, a instalação de aterramento temporário com equipotencialização dos condutores dos circuitos. Depois, proteção dos elementos energizados existentes na zona controlada. E por último, instalação da sinalização de impedimento de reenergização. Gente, aqueles cadeados que impedem até aproximação no painel onde estão sendo feitas, tanto manutenção em máquinas, tanto quando você vai mexer numa rede elétrica, tem que estar ligado. Gente, eu confesso que eu estou muito feliz com o feedback de vocês, dos vídeos. Eu só tenho a agradecer e dizer para vocês que estamos melhorando. Gente, o site está ficando top. Eu sei que ele está um pouco bagunçado agora, porque eu ainda não publiquei as alterações que foram feitas. Os vídeos provavelmente serão postados lá também, tá? Teremos cursos da parte teórica, teremos cursos de questões comentadas, teremos simulados, tá bom? Simulado eu estou montando junto com o material de conceito e fórmula. Vamos fazer aí um simulado ranqueado, tá? Muito obrigada, gente, e façam questões que a prova tá bem aí. Um beijo e até o próximo vídeo.